Como cristão e como frequentador de uma igreja, e não deixa de ser decepcionante novamente você vê a igreja no foco e no meio de escândalos, envolvimento com desfalques. Então, assim, novamente me deu até vontade de falar sobre isso aí, por conta de decepciona. Você vê lideranças, pessoas que deveriam cuidar das ovelhas, pessoas que deveriam estar focado em divulgar o Evangelho de Cristo, e se deixaram levar por questões financeiras e por ambições desmedidas e fora do foco do Evangelho. Mas, assim, a palavra, na verdade, não é de crítica, não é de nada, até porque essas pessoas darão contas diante de Deus, ou prestarão contas diante de Deus dos seus atos, das suas indevidas atitudes diante do povo de Deus. A igreja de Deus não precisa de ninguém para cuidar, quem cuida da igreja de Deus é o próprio Deus. Então, assim, quem defende a igreja de Deus é o próprio Deus. Nós temos que focar na igreja de Cristo, que é aquela igreja que estende as mãos, aquela igreja que ajuda os famintos, os descamisados, os necessitados, que visita as viúvas e que cuida das viúvas, dos órfãos. Essa é a igreja que Jesus deixou. Essa questão de igreja extremamente focada no sistema financeiro ou envolvida com o sistema financeiro, então, assim, não diz muito sobre a igreja de Cristo, né? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar muito sobre isso aí, mas não deixa de ser decepcionante. Mas se a gente focar no verdadeiro evangelho, que Cristo deixou, em Mateus 25, fala muito bem da igreja que Jesus deixou. E Atos 4, você vê os Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja não tem nada com essa igreja atual e com essa igreja que se envolve com esses tipos de falcatruas e ganhos financeiros. Mas nós temos que focar no que nós temos no que nós temos a fazer pelo Evangelho e pela Igreja de Cristo. E a gente vê tantas pessoas envolvidas ou necessitadas, envolvidas com drogas, pessoas escravas das drogas, do vício de uma forma geral. E quando a gente consegue, no meio da nossa comunidade, se você consegue atingir, e através de oração, através de ajuda, mesmo do serviço social e de pessoas próximas, você consegue fazer ou resgatar algumas pessoas das drogas, do vício, de uma forma geral, e ajudar também aquelas pessoas que necessitam. Então, se você consegue fazer isso aí, você está praticando a igreja de Cristo. Aí você é a igreja de Cristo. E esse povo, deixa esse povo para lá. Então, eles prestarão conta diante de Deus e a gente não tem que se envolver muito com esse tipo de coisa, não. Vamos trabalhar para Jesus, procurar visitar pessoas necessitadas, orar pelas pessoas que precisam de oração e divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Desde de algum tempo atrás que a igreja vem se envolvendo com essa questão política, essa questão toda, tudo dentro da igreja. Então, assim, essa politicagem sempre gera esse tipo de coisa. Mas nós temos que orar, pedir a Deus para ter misericórdia do seu povo e que Ele mesmo defenda a sua igreja. Porque se for depender de pessoas aqui, do ser humano frágil ou fraco aos desejos carnais,
a igreja não será defendida tão cedo. Mas que Deus abençoe a vida de cada um e que a gente possa focar no verdadeiro evangelho, na verdadeira igreja de Cristo, que é a igreja de ajudar, de visitar, de orar pelas pessoas e de acolher. Então, assim, é nisso que nós temos que focar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e que as bênçãos do Senhor possam estar sobre sua vida. Em nome de Jesus.